Boa noite, vamos começar o Evangelho com a mensagem e a oração. Corpo e alma. Cuidar do corpo e da alma, eis o dever de todo espírito reencarnado, perante as leis divinas. Nele e com ele, o espírito experimenta as provações, passa pelos resgates, vive alegrias e tristezas, aprende a aceitar as doenças e com elas conviver, aperfeiçoar-se, reeducar-se, crescer em sentimentos nobres ou se compromete na negação e no mal. A sabedoria da vida está em conciliar os reclamos de um e de outro, dentro do necessário equilíbrio, não se perdendo de vista que um transitório é o instrumento do outro, na sua trajetória eterna. Revista Formador, setembro 1987. Agora vamos fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livres de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Bem, então, boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho deste domingo. E para começar, vou fazer aqui uma colocação interessante que eu percebi, que o nosso estudo de hoje, ele é o último item do capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeitos. E neste capítulo, os nossos irmãos, os nossos jovens que trouxeram, as lições anteriores, eles vieram assim fazendo um traçado, né? Nesse capítulo ele fala sobre caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Aí tem o item das instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, e aí o nosso último item, que vamos conversar e refletir hoje, que é o item 11, cuidai do corpo e do espírito. E olha só que interessante, essa trajetória toda desse capítulo, que fala pra gente sobre sede perfeitos, vem mostrando como nós devemos alcançar essa perfeição relativa. Quais as características do homem de bem, quais os exemplos que nós devemos dar como espíritas, conhecedores da doutrina espírita. Trabalhou aqui a parábola do semeador, mostrando pra gente aquilo que nos foi plantado, semeado em nós, para que nós pudéssemos dar prosseguimento à nossa caminhada, e alcançarmos a nossa perfeição. E para que a gente possa, então, chegar nessa perfeição, trabalhar chegar nessa trajetória, em que momento esse conhecimento que a gente entende hoje, ele vai ser concretizado, operacionalizado? Como é que a gente vai conseguir realmente colocar em prática essa nossa caminhada de progresso, de evolução à nossa perfeição? E aí, o espírito Jorge, que é o espírito protetor, que vai trazer pra gente o conteúdo do evangelho de hoje, que é o cuidar do corpo e do espírito, ele vai mostrar que pra gente chegar na nossa perfeição relativa, a gente precisa viver experiências materiais, a gente precisa reencarnar, a gente precisa estar encarnado, para que realmente nesse processo aqui, encarnatório, nós possamos fazer o exercício de tudo que a gente vem trabalhando e aprendendo durante o nosso processo de caminhada evolutiva.
E aí, para isso se operacionalizar, para estarmos aqui, né, encarnados, para que a gente possa vir para o plano físico, do que a gente precisa? E aí vai trazer a nossa reflexão. A gente precisa do corpo. E o que é o corpo? Que foi colocado, né, que aqui na mensagem inicial que a Bela falou. O corpo, ele serve de instrumento do espírito. Então, lá no planejamento, né, reencarnatório, que todos nós, espíritos, fazemos para começarmos a nossa trajetória evolutiva, é aqui, né, na vivência material, experienciando, né, as nossas relações e cumprindo com as necessidades que a gente precisa, cumprindo com aquilo que a gente planejou para avançar. A gente precisa do corpo físico, desse instrumento que precisa, como diz aí, né, a intitulação do nosso último item, precisa ser cuidado. Mas nós vamos fazer a leitura aqui do parágrafo para a gente ir fazendo uma reflexão, então, do que este Espírito realmente quer deixar para a gente aqui de reflexão, para que nós possamos, de fato, chegar nessa nossa perfeição relativa dentro desse contexto que esse capítulo veio nos trazer e que todos os nossos irmãos já colocaram aqui. Então, o primeiro parágrafo deste nosso estudo de hoje, que é cuidar do corpo e do espírito, ele diz assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. Difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Aqui, nesse primeiro parágrafo, veio percorrendo aqui, né, nesse capítulo de Sede Perfeita, os caminhos para nós chegarmos à perfeição, e que para isso se concretizar, a gente precisa encarnar, né? A gente precisa voltar aqui ao corpo físico, reencarnar, estar encarnado e aqui realmente cumprir, operacionalizar o nosso processo para que ele possa se efetivar. E nessa reflexão ele coloca exatamente a importância de a gente cuidar desse corpo que serve de instrumento do espírito, mas que muitas vezes pela falta do despertar, né, da consciência humana sobre as leis divinas, sobre a sua origem divina, sobre a vida eterna, acontecem as negligências em relação ao nosso corpo. As enfermidades que a gente adquire, as doenças que a gente adquire, as deficiências, tudo isso que muitas das vezes nós trazemos como mazelas e que fazem parte aqui, né, do nosso processo de vivências, de experiências, vem da negligência, da falta de cuidado com o nosso corpo físico. Então, a falta desse nosso despertar traz pra gente o entendimento de que não há necessidade, né, de se pensar nele como um instrumento do espírito para chegar à perfeição. Então a gente acaba negligenciando o nosso corpo,
que serve de instrumento e que é ele que, de maneira efetiva, nos permite estarmos aqui no plano físico e, de fato, concretizarmos o nosso processo de caminhada, de progresso e de evolução. Ele coloca também aqui nesse primeiro parágrafo, né, a questão do equilíbrio, né, da luta que deve haver. Para que haja esse ponto de equilíbrio, é necessário que a gente tenha esse despertamento, né, esse entendimento de que esse corpo, ele é instrumento de um espírito, de que nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, em processo de evolução, de progresso, que o Senhor nos criou realmente para chegarmos na perfeição relativa, e que a gente veio, né, traçando todo esse caminho aqui nesse capítulo, mas que só aqui encarnado é que a gente realmente operacionaliza e efetiva isso. Para chegar nesse ponto, a gente precisa despertar realmente a nossa consciência. E ficar só nesse despertar, não. Mas a gente precisa, né, chegar nesse pontinho aí. E algumas outras questões, né, fazem-se presente nesse processo histórico da falta do entendimento ainda dos homens em relação ao corpo físico como morada do espírito, que a gente vai trabalhar aqui agora na parte aqui do segundo parágrafo. Ele fala aqui que dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Então, esse sistema dos ascetas é uma filosofia que desconsidera completamente a importância do corpo, né? Valoriza a questão da alma, quer se espiritualizar realmente macerando o corpo, né? Fazendo o corpo realmente sofrer e tentando se espiritualizar da forma mais rápida possível, desconsiderando os cuidados que ele exige, as necessidades que exige, né, de sustentabilidade, por isso a importância de uma boa alimentação, né, toda uma necessidade de sobrevivência. E aí tem um outro grupo que ele fala aqui dos materialistas, já que se baseia no rebaixamento da alma, já não se preocupa realmente com a questão da evolução espiritual, pela falta do despertamento em relação, né, ao sentido da nossa vida, que é a nossa origem divina, que de fato a gente vê aqui, e aí cede completamente às tentações do corpo físico, né? Então são dois sistemas que se confrontam aí e que existem no nosso plano ainda, né? Porque nós estamos ainda em processo de transição, então a gente está num plano de provas e expiações, então é um plano que ainda existe esses confrontos. E continuando mais ainda, ele diz que ao lado desses dois grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? O grande problema, onde então a ciência de viver? Eu pulei um pouquinho. Aí ele responde, em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então, além desses dois sistemas que se confrontam, né, um que valoriza apenas a questão espírito, o espírito precisa realmente, né, se evoluir, e o que não quer saber, né, da evolução moral do espírito e cede completamente aos desejos, né, e às necessidades do corpo físico.